A paz do Senhor, queridos irmãos, estamos agora na lição de número 8. Essa lição é do dia 23 de novembro de 2025, que está sobre o título Emoções e Sentimentos, a batalha do equilíbrio interior. O texto áureo: e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Filipenses capítulo 4, versículo 7. A verdade prática: acima de todo e qualquer método humano, devemos confiar em Deus. O único que pode nos dar a verdadeira paz e guardar os nossos sentimentos. A leitura bíblica em classe está em Filipenses, no capítulo 4, do versículo 4 ao 7, Mateus, capítulo 9, versículo 36, e também no Evangelho de João, no capítulo 11, do versículo 35 e 36. Essa lição vai apresentar 3 objetivos. O primeiro é explicar ao aluno a natureza afetiva do ser humano, reconhecendo a diferença entre emoções, sentimentos e sua relação com o pensamento e a vontade. O segundo é ensinar que, embora muitas emoções sejam instintivas, e responsabilidade do cristão administrar as suas reações com base na palavra de Deus. E o terceiro e último, demonstrar que o verdadeiro controle dos sentimentos não vem apenas dos métodos humanos, mas da paz de Deus que guarda os corações dos que creem. Palavra-chave: emoções e sentimentos. A introdução da lição: o homem é essencialmente um ser pensante, afetivo, volutivo, ou seja, vontade, e livre. Pensa, sente, deseja e age. Na lição anterior estudamos a respeito dos pensamentos. Vimos como eles podem influenciar os sentimentos e a vontade, e refletir em nossas decisões. Nesta lição abordaremos a parte afetiva do ser humano, buscando definir e diferenciar emoções e sentimentos e compreender a sua importância na experiência humana e espiritual. Essa lição, no primeiro tópico, que está o homem, um ser afetivo, tem também 4 subtópicos. O primeiro é propósito dos estudos. Segundo, afetividade, emoções e sentimento. Terceiro é principais afetos. E quarto, inveja, ira e ódio. No primeiro subtópico, propósito do estudo, o comentarista ele fala assim: há um evidente e preocupante agravamento da crise da saúde mental em todo o mundo, inclusive no Brasil. Transtornos depressivos e de ansiedade são os que mais crescem, como já ressaltado, uma compreensão correta do ser humano, à luz da palavra de Deus. É fundamental para uma vida integralmente equilibrada. Isso inclui entender o que são emoções, sentimentos, como devem ser geridos, qual a conexão existente entre pensamentos e o que sentimos. Terceiro, qual a relação desses fenômenos com a vontade e as decisões humanas, pensar, sentir, desejar e agir. Nada em nós deve estar fora do propósito de amar a Deus, servi-lo e adorá-lo. Esse é o primeiro subtópico aqui nessa lição, que é o propósito do estudo, né? Aqui sobre o tema da lição, trazer o equilíbrio que a lição aqui nos fala a respeito de emoções e sentimento, trazer um equilíbrio sobre isso. Dentro da emoção e sentimento, a batalha do equilíbrio interior, né? Emoção, gatilho, sentimento é o que fica, né? É o que você vai alimentar através das suas emoções. O homem, um ser afetivo, da qual as nossas emoções vai se aflorar através do sentimento de afeto. O propósito desse estudo é demonstrar biblicamente que o ser humano foi criado por Deus como um ser afetivo, ou seja, dotado de emoções e também de sentimento, e ter a capacidade de amar, relacionar-se e responder afetivamente a Deus, ao próximo e também a si mesmo, né? Ao seu interior. Quando o homem foi feito lá no Jardim do Éden, que a Bíblia fala que foi feito segundo a imagem e semelhança de Deus,
Ali mostra que esse sentimento, essas emoções, essa efetividade que o homem traz, porque é da semelhança de Deus. Traz os atributos de Deus, esses atributos de emoções, de amor, de sentimento, de duração para sempre. É o que impera dentro da estrutura humana. É a mesma coisa que Deus age, porque Deus ama, Deus sente, Deus se compadece, se relaciona. O homem reflete essa natureza de Deus. Porque fomos criados para viver em vínculo e não em isolamento. Precisamos estar unidos num povo, né? Ter vizinhos, ter amigos, ter parentes, né? Ter pessoas que você não conhece e mesmo assim ter sentimento. Por isso que algumas passagens bíblicas traz essa afinidade com o próximo. Quando olhando pela passagem do samaritano, do bom samaritano, ali você vê um sentimento de emoção, uma emoção que traz um sentimento de afeto, onde ele socorre o samaritano, paga um espaço para que ele possa sobreviver, e ainda deixa bem claro que se passasse o valor que ele tinha deixado, ele retornaria e pagava. Ali mostra um homem altruísta, da qual tem esse sentimento de amor para com o próximo. Quando o homem é formado no pó da terra e depois recebe a parte divina, que é a semelhança e imagem de Deus, ali ele é formado em emoções, em sentimentos. Isso aí faz parte da estrutura da alma. Porque a alma aqui é a parte imaterial do corpo. E essa parte imaterial é dada por Deus, porque Deus é espírito. E a sua parte de sentimento foi soprado na narina do homem, dando ele vida. E essa vida aqui, diferente da vida dos animais, traz ali o poder de raciocinar, o poder de sentir, o poder das emoções, o poder da afetividade. É formado do homem. O que é que o homem passa a exercer na sua existência? Ele passa a ter relacionamentos saudáveis, familiares, espiritual, social, depende de um coração ajustado. E quando o homem foi feito, ele era totalmente santo. Depois que comete aquilo que desagradou a Deus, traz a ele um afeto distorcido, surge conflito, guerras, rupturas e violência. A violência ali, marcada ali no capítulo 7, no capítulo 4, versículo 7, capítulo 4, versículo 8, a respeito de Caim e Abel. Por quê? Porque as emoções também foi atingida. O seu sentimento agora traz traços que desagradam a Deus. Porque a emoção, Caim, gerou um sentimento de ódio e um sentimento de morte. Porque Deus sabia a capacidade que Caim ia atingir. E ele o alertou dizendo que o pecado estava à porta. E mesmo assim, ele agiu com um sentimento de ódio e tirou a vida de Abel. Então, os sentimentos, as emoções que fazem parte da estrutura da alma, eles precisam ser em nós mesmos, dentro de você, dentro de mim, ser entendidos. Quando você passa a entender as suas emoções, o seu entendimento, você precisa trabalhar para equilibrar, trazer um equilíbrio dentro de você mesmo, para que não se chegue a um extremo, para que essas emoções não sejam alcançar extremos opostos, mas que tragam um equilíbrio, e esse equilíbrio que só encontra em Deus, porque você tem a semelhança, imagem de Deus, a qual o Espírito de Deus conversa com o seu Espírito, para que você equilibre segundo a vontade de Deus, segundo a luz da palavra de Deus. Agora, fora existe o pecado. O pecado desequilibra tudo. Desequilibra as suas emoções, desequilibra o seu sentimento. Assim como nós aprendemos na lição passada, o pensamento, que é a fonte para tudo isso, traz desequilíbrio, né? A sua afetividade humana fica totalmente desequilibrada, você não consegue expressar altruísmo ao próximo, você não consegue
trazer um sentimento de compaixão, né? Porque o pecado desequilibra tudo isso. Hoje o mundo sofre sobre tudo isso, traz depressão, traz angústia, traz sentimento de morte, sentimento de suicídio. Por causa dessas emoções, acaba trazendo um sentimento de que se você cometer suicídio, estará livre dessas emoções que perturbam a sua alma. Porque o homem aqui agora dá mais ouvido ao mal do que ao bem. Ama mais o errado do que o certo. Porque trazer um sentimento de amor significa sacrifício. O amor é sacrificial. E nem todo mundo quer se sacrificar. Ele quer mais alegria momentânea, essas alegrias que o mundo oferece. Não quer uma alegria que vem do céu, porque a alegria que vem do céu é renunciar toda a obra da carne. O afeto que o homem apresenta nos dias de hoje, não são um só, mas a gente pode generalizar aí a muitas pessoas. Existem as exceções, aqueles que estão na presença de Deus, vai entender a respeito de um afeto coletivo. Não um afeto egoísta, possessivo, distorcido e destrutivo. Mas encontra em Deus, ali na obra redentora de Cristo, um verdadeiro afeto. Ser uma pessoa afetiva. E hoje o mundo entra no contexto de Apocalipse, das últimos dias da igreja na terra. Aquilo que Jesus falou a respeito de guerra, homicídios, inveja, disputas, rivalidades, relacionamentos quebrados, é tanto divórcio, é tanto casamento de uma pessoa só, larga a casa. Isso aí já são palavras reveladas do nosso Senhor Jesus para os últimos dias, aonde as emoções, os sentimentos e a afetividade serão atingidas. Isso aí que estamos aprendendo aqui nessa lição, emoções e sentimentos, a batalha, quer dizer, o equilíbrio interior, que hoje está totalmente desequilibrado, isso aí vai nascer de um coração afetivo desordenado. Não tem uma visão espiritual direcionada pelo Espírito Santo. Não tem essa visão. E os que estão na presença de Deus também estão sendo atingidos. Por isso que a Bíblia fala daqueles que se apostatam da fé, que também entrou por esse mesmo caminho. Agora, o que precisamos aprender? Com Cristo. Cristo restaura o afeto humano. Cristo restaura as nossas emoções. Cristo coloca em nosso coração sentimentos duradouros. A Bíblia fala que esse sentimento acompanha a presença de Jesus até a consumação dos séculos. Mas precisamos estar ligados à sua palavra, tendo uma conduta direcionada por ele, assim como ele veio dizer qual é a nossa conduta. Deixar que o fruto do Espírito domine as nossas emoções e os nossos sentimentos. Porque Cristo, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que ele veio fazer? Curar nossas emoções, reorganizar os nossos sentimentos, redirecionar o nosso afeto. O nosso afeto aqui, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, para depois chegar em você. Porque a Bíblia fala que o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas, quer dizer, sempre ao próximo, depois a nós mesmos. Ter esse sentimento de altruísta. Esse sentimento de altruísta é o que supera no juízo, isso que está lá no capítulo 4 e versículo 8 da primeira carta de Pedro. Versículo 8 diz assim: acima de tudo, porém, tende amor intenso um para com os outros, porque o amor cobre multidão de pecado. Você vê aqui que esse altruísmo, esse amor altruísta ao próximo, saber que o próximo tem necessidade e você tem condições de ajudar. A Bíblia fala que esse amor é o que Deus vai fazer vista grossa às multidões de pecado que você vai estar com ele. E Deus não vai fazer questão, porque isto aí encobre tudo isso. Porque aqui na terra não existe um ser humano sequer que tem capacidade de chegar ao céu pelos seus próprios méritos. A Bíblia fala que a salvação é graça imerecida, porque o que nós merecemos é morte. Mas essa graça nos traz vida.
E aqui, esse sentimento altruísta para com o próximo é aonde move o amor tremendo de Deus para conosco. Porque a nossa mente, não é só ela que é transformada pelo Evangelho. Ela transforma a nossa mente e transforma também nosso coração afetivo. O próprio Senhor Jesus, que é a verdadeira espiritualidade afetiva, porque lá em Filipenses vai falar que ele não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas esvaziou a si mesmo e tomou forma de homem. E não foi só forma de homem, ele ainda se humilhou até a morte. Por que ele fez isso? Porque ele tem um amor altruísta, da qual se deu para que eu pudesse entrar também na glória. Devolveu a glória de Deus que perdi lá no Jardim do Éden. Ele trouxe de volta. Se compadeceu de mim. Ele usou das suas emoções e cumpriu o seu sentimento pela humanidade. Aí chega aqui na plenitude do tempo, que está lá em Gálatas, no capítulo 4, versículo 4, que diz assim: e vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Versículo 5. Para resgatar o que estava sob a lei, a fim de que recebemos a doação de filhos. Olha aí. Aqui por nós, vendo a divisão do calendário. Jesus chegou para nos fazer filho. Juntamente com ele, nós adotivos, através de Jesus, filhos de Deus. E mostra aqui, nessa plenitude de tempo, que ritos, amuletos e muitas outras coisas que eram usadas, ele veio, revogou, cumpriu nele, por amor de mim e de você. Olha aí o equilíbrio de emoções e sentimento que Jesus traz para que nós possamos vencer juntamente com ele. Porque a lei que foi imposta tornou-se fardo no ombro, nas costas daqueles que eram dessa época, não conseguindo carregar esse fardo. Jesus vem, tira o peso e coloca um fardo leve e um jugo suave. Estamos aqui nesse subtópico, né, que é o propósito do estudo, né? Esse comentário aqui do nosso irmão, né? Primeiro, que são emoções, sentimentos, como pode e deve ser gerido. Esses sentimentos e o propósito dele, né, é equilibrar, temperar, né, e saber que esse sentimento só pode e deve ser gerido através de Deus, do Espírito de Deus. Pessoas que não têm o Espírito de Deus e não têm direção de Deus é totalmente desequilibrado. Porque pode até fazer o bem, pode até fazer bondade, mas é em vão. Porque a gente não tem a capacidade de conhecer o próximo. Possamos dosar erradamente. Mas quando somos direcionados por Deus, Deus nos guia em toda a nossa ação com sabedoria. Te leva aonde o necessitado precisa, a pessoa certa. E lá você cumpre a vontade de Deus através da tua capacidade. Com a conexão existente entre o que pensamos e o que sentimos e com a relação desse fenômeno com a vontade e as decisões humanas. Aí você passa a pensar segundo a palavra, você passa a sentir segundo o Espírito, e desejar e agir conforme o mandamento da palavra de Deus. Isso é equilíbrio. Aí você está totalmente equilibrado. O que você é? Um vaso. Um vaso de Deus, a qual Deus pode usar. Você nem está rachado nem quebrado, porque você está formado segundo a mão dele, segundo o propósito dele. Então aqui, esse tópico é isso, né? Sempre. Nem o ser humano na Terra age se não for pela vontade de Deus. Agora, quando deixamos a vontade de Deus de lado, nós encaixamos num versículo que tem na Bíblia aqui, que hoje a humanidade, em grande número, está encaixado, que é aqui em Romanos. Aqui em Romanos, o capítulo 1 de Romanos, e o versículo 28. Pega a sua Bíblia e lê para esses aí, que não entra nesse tópico aqui, né, propósito de estudo, né? E deixa de ser vaso de Deus para agir conforme Deus manda. Tá assim, ó.
e por haverem desprezado o conhecimento de Deus. O próprio Deus os entregou a uma disposição mental reprovável para praticar coisas inconvenientes. É um ser humano totalmente desequilibrado, fora do propósito. Deus os entrega as suas paixões, né? Agora, para entrar dentro desse propósito de estudo, precisa estar na presença de Deus. Aliás, segundo o subtópico da lição, aqui no primeiro tópico, afetividade, emoções e sentimentos. De forma simples, a afetividade, ou seja, de forma simples, a afetividade é a nossa capacidade de sentir, demonstrar emoções e sentimentos. Esse processo envolve tanto o nosso corpo quanto a alma. Salmos capítulo 31, versículo 9. E também o espírito. Evangelho de João capítulo 3, versículo 21. E Lucas capítulo 1, versículo 47. A Bíblia nos mostra que somos seres completos, corpo, alma e espírito. E que nossas emoções e sentimentos fazem parte da nossa natureza, criada por Deus. Podemos entender melhor assim. As emoções são reações rápidas e geralmente acontecem sem a gente pensar, como por exemplo, quando sentimos medo ou alegria, de repente. Os sentimentos, por outro lado, são mais duradouros. Eles nascem das emoções, mas permanecem por mais tempo e são percebidos de forma mais consciente. Esse subtópico, né? Afetividade, emoções e sentimentos desse subtópico, que é a nossa formação, que o homem foi criado com essas formas, né? De emoções, de sentimentos, de afetividade, é o que impera dentro do nosso coração. O homem é um ser afetivo. O propósito aqui é mostrar que o homem foi feito um ser afetivo. Biblicamente, falando a respeito disso, da criação de Deus, pela a formação da afetividade do homem, dotado de emoções e sentimentos. E ele tem a capacidade de amar, tem a capacidade de se relacionar, ele responde afetivamente a Deus e ao próximo, né? E a Bíblia fala assim como a si mesmo. Porque aqui o afeto ele vai fazer parte também de uma imagem que é do próprio Deus, né? Deus que tem essa imagem de afetividade, né? Mesmo o homem pecando, e cumpriu-se a justiça de Deus no homem, porque a justiça foi colocada que do pó fosse tomado para o pó voltará, mesmo Deus amando Adão, ele foi para o pó. Agora também aguarda, através da justiça de Deus, o cumprimento da ressurreição. Né? Que o homem agora precisa tirar a existência desse corpo, para que esse corpo também retorne, mas agora glorificado. Né? Isso aí faz parte também da justiça de Deus. A mesma relação que Deus tem para com o homem, né? Que ele ama, ele se compadece, ele se relaciona. O homem reflete essa natureza, é a mesma natureza. Fomos criados para viver esse vínculo e não em isolamento. Não como os animais. Tem animais que vivem isolados, eles não conseguem se misturar. Cada um tem o seu campo, cada um tem o seu território. Mas o homem não, o homem foi criado para se relacionar e estar junto. Embora que o pecado veio deturbar esse relacionamento, trazendo tristeza, trazendo brigas, trazendo desconforto, desconfiança, trazendo todo tipo de males para dentro de uma sociedade, para ver se disturba a criação de Deus. Mas quando chega Jesus, ele traz união, ele traz compaixão, ele traz afeto, ele traz amor, cumplicidade. Aí une-se um povo na face da terra que é a sua igreja. E o afeto que Jesus traz, o amor que ele traz, a cumplicidade que ele traz para organizar as relações humanas. Se você vê no princípio da igreja, que começou ali no dia do Pentecoste, havia uma separação na humanidade. Havia o judeu, havia o grego, havia os que eram da Galácia, havia aqueles que eram de outros países. A Bíblia vai falar mais ou menos de 11 tribos que se reuniram, se relacionaram no dia do Pentecoste. Porque ouviram falar nas suas línguas. E depois se comunicaram entre eles, tanto na doutrina dos apóstolos, como no partir do pão. Jesus traz esse afeto novamente. Se unem e passam a viver o evangelho
Esse evangelho entrando numa organização mundial. Embora os problemas surgiram por causa da natureza do homem e por causa das suas culturas, que eram separadamente por povos, Jesus agora mostra uma relação única, dizendo assim, amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo, não importa a nacionalidade, não importa de onde ele vem, mas que seja um amor para com o seu próximo, da mesma forma que sente esse mesmo amor por si mesmo. Esse tópico nos ensina essa efetividade. E mostra que as nossas emoções, os nossos sentimentos têm que ser igual para com todos. E porque os relacionamentos aqui têm que ser saudáveis, familiares, espirituais, sociais. Depende de um coração ajustado. Aonde o afeto aqui não pode ser distorcido, para que surja conflito, guerra, rupturas e violência. Precisa se unir. Por isso que a Bíblia fala em gregos, judeus e todos os estrangeiros de época unidos. E a Bíblia traz esse sentimento até os dias de hoje, porque saíram lá da Suécia, Burnaving e Danielberg, e vieram aqui no Brasil trazer o mesmo sentimento de Cristo, e nos unimos a eles nesse mesmo propósito de amor e de afetividade. Nosso afeto para com o outro. Não existe negro nem branco. Não existe asiáticos e nem judeus, mas que todos somos iguais. Olha o que Jesus trouxe para nós. Veio lá do céu, habitou aqui na terra, quebrou paradigmas, quebrou rituais, quebrou amuletos, quebrou deuses e se impôs como um amor verdadeiro no meio da humanidade. Por isso que lá no versículo 16 do capítulo 3 de João, mostra esse amor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Quando o versículo fala para todos aqueles que nele crê, se refere à humanidade da terra, não a um povo. Então, para isso, essa afetividade, essas emoções e sentimentos, um para com o outro, tem que ser puro. Esses sentimentos, essas emoções, ela faz parte da estrutura da nossa alma. Por isso que precisamos ser entendidos, discernidos, equilibrados e tratados à luz da palavra. Pegar esses nossos sentimentos e tratar à luz da palavra. E a Bíblia ensina como nós nos comportaremos, assim como o apóstolo Pedro, que tinha um comportamento e teve que mudar o seu comportamento por causa do que ele tinha aprendido segundo a lei. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoa, mas Pedro fazia. Precisou ter um sonho com Deus a respeito dos alimentos e entender que todos nós somos purificados diante de Deus. Ele entendeu que lá na casa de Cornélio também o Espírito Santo fez morada, sendo ele romano, estrangeiro. Não era só para ele, mas para a humanidade. Ali o apóstolo Pedro encontrou um equilíbrio para a alma dele. Ele alinhou o seu entendimento, o seu interior com Deus. Porque foi Deus que revelou. Agora, quando o pecado entra, ele desorganiza a afetividade humana. Coloca inimizade, coloca desavenças, coloca brigas. Você olha para a pessoa, já sente ódio, raiva. Não gostei daquela pessoa só de olhar. Porque está desorganizado. A sua afetividade, as suas emoções, o seu sentimento está totalmente desorganizado. Faz um pré-julgamento só de olhar. Agora, quando a sua estrutura, a sua alma é alinhada à palavra de Deus, quando você olha, você já sente amor. Quando você vê a pessoa viciada em alcoolismo, nas drogas, na prostituição, você já sente uma emoção, né, de ver aquela pessoa caminhando para a destruição total da sua alma. Aí você vai gerar um sentimento de buscar a presença de Deus para que Deus o tire desse caminho que o leva à morte eterna. Saindo aqui da presença de Deus, o homem e as suas emoções e os seus sentimentos, ele passa a amar mal,
amar errado, amar mal aqui é excesso de ciúme. Amar erradamente aqui é amar o seu filho e cumprir os desejos do filho, criando ele, talvez encaminhando ele num caminho que mais tarde vai trazer dor para o sentimento do pai. Amar pouco, né, também não demonstrar esse amor, ou amar demais, criando uma pessoa que depois não consegue sobreviver sozinho, não trazer um afeto de si mesmo, um afeto egoísta, possessivo, distorcido, destrutivo. Isso acontece quando ela não é alinhada a um sentimento divino. Porque a Bíblia mesmo já nos ensina que Deus corrige todo aquele que Ele ama. Você vai passar por dificuldade, por prova, porque Deus está provando você, para que você entre verdadeiramente por um amor certo, um amor construtivo. Vai construir um caráter em nós. Quando está desalinhado esse teu sentimento, né? Essa afetividade, essas emoções, esse sentimento tão desalinhado, o que vai gerar isso? É o que está gerando hoje. Hoje em dia você vê guerra aí, ó, guerra para todo lado. São afetividades egoístas, emoções inexistentes, sentimento de ganância, conquista. Hoje, o amor possessivo, né, que gera homicídio. Tem mulheres que não conseguem se libertar de homens, né, que são possessivos, acham que são donos, proprietários. Gera homicídio, gera inveja, disputa, rivalidade, relacionamentos quebrados. Tudo nasce em um coração afetivo desordenado, sem Deus. Agora, como organizar? Como trazer para dentro de nós um equilíbrio emocional? Como trazer? A Bíblia fala que só há um caminho. O próprio Senhor Jesus diz assim: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não se for por mim. A gente tem que trazer a verdade para os nossos sentimentos e emoções. E trazer o mesmo afeto que houve em Cristo. Porque Ele veio restaurar o afeto humano, o sentimento humano, as emoções humanas. Jesus cura as emoções, reorganiza os nossos sentimentos, redireciona o afeto para com Deus e para com o próximo. Aqui o Evangelho transforma. Ele apenas a mente transforma o coração afetivo. Ele trabalha aqui, ó, direcionando. Quando você observa o Evangelho, desde o capítulo 5 ao capítulo 7, São Mateus, ele traz uma conduta cristã, uma conduta afetiva, uma conduta emocional, um sentimento santificado, um sentimento que traz sobre nós direcionado ao céu. Porque todos que estão na presença de Deus, ele vive uma promessa direcionada por Ele. Por isso que o nosso sentimento maior é ter esperança viva. E essa esperança, mesmo quando deitamos, abrimos a cortina da eternidade, o nosso corpo vai deitar na sepultura em esperança. Porque ainda estamos vivos. Agora, eternamente. Ali na observação da parábola do rico e do pobre, que era Lázaro, traz ali a esperança. A Bíblia fala que o Lázaro está sendo ido para ser consolado, que é a esperança de consolo, de paz e de alegria. O rico agora perdeu a sua esperança, porque agora ele está em tormento eternamente. Então Jesus organiza tudo isso. Por isso que a verdadeira espiritualidade é afetiva. Não é somente conhecimento, doutrina ou ritos. Né? Porque ritos aqui são dogmas. E muitos desses ritos e dogmas é humano. Uma colocação humana, apesar que não podemos remover os dogmas antigos, mas foi plantado na terra e tudo que concorda na terra concorda no céu, a gente não pode tirar isso, mas
O que triunfa no juízo é o amor, é a afetividade. Isso triunfa. Tanto é que o amor tem que ser amor a Deus, amor ao próximo. Ter compaixão, ter misericórdia, perdoar, relacionar-se. Agora, sem afeto, transformado pelo Espírito, a fé se torna morta. Uma mecânica. Né? Aprendemos a respeito da afetividade. Né? O homem precisa viver equilibrado, amando corretamente e refletindo a imagem de Deus nas relações. Né? Deus nas questões. Deus como nosso guia espiritual. O terceiro subtópico, principais afetos, que são alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza, são as 6 emoções básicas. Quando ocorre, provoca alterações corporais, como o coração acelerado, respiração ofegante, tensão muscular, secura na boca, náuseas. O Adão expressou alegria ao acordar e contemplar Eva. Emoção que se tornou um sentimento igualmente prazeroso durante a feliz convivência que tiveram, plena e cumplicidade, né? Que está em Gênesis, capítulo 2, versículo 25. Depois do pecado experimentado, a vergonha, o medo, duas emoções negativas, desagradáveis, dentro da reação extrema, externas e imediatas. Ocorreram e percepção da nudez, cobrir o corpo e se esconder de Deus. Tristeza e dor se tornaram sentimento constante na vida do primeiro casal. A tragédia da expulsão do Éden certamente lhe causou profunda frustração e angústia. Aqui a respeito dos principais afetos que a lição fala, que tinha a parte antes do pecado e depois a parte depois do pecado, né? Que foram acrescentados nos afetos humanos, que são essas emoções a qual vem de repente e gera sentimentos, né? E Adão aqui, lá no Jardim do Éden, eles tinham lá os seus afetos, os afetos bons, né? Que é amor, né? O primeiro deles é o amor, quando ele acorda do sono que Deus tinha imposto sobre ele e contemplou Eva, já sentiu um afeto amoroso imediatamente. E passaram a viver uma cumplicidade os dois. Ali, ela como uma adjuntora, uma companheira, nos afazeres que Deus tinha determinado a eles no Éden. E colocou neles esses sentimentos, né, de liderança, a qual eles participavam. Mas quando eles cometem o pecado, ali que come do fruto, esses afetos são ampliados, né? Aí vai nascer deles medo, tristeza, raiva, que é a ira, né? Também ainda, como no Jardim do Éden permanecia a alegria, ela sai de lá e entra agora e se une aos outros afetos, da qual aqui a lição fala, apesar de ter mais, né? Alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza, que são esses 6 aqui, da qual a lição nos ensina a respeito desses afetos, né? E o ser humano no dia de hoje também tem ampliado esses afetos em suas vidas, né? Agora, quando se tem Deus como um instrutor, o ensinador, porque deixou a sua palavra como instrução para nos moldar, que as nossas emoções, os nossos afetos, possa ser guiado por Deus. Porque lá em Deuteronômio, por exemplo, no capítulo 30 de Deuteronômio, o versículo 19, diz assim a palavra de Deus: o céu e a terra tomo hoje por testemunha contra ti, que te propus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que vivas, tu e a tua descendência. Então você vê que Deus está dentro do nosso sentimento, das nossas emoções, promovendo em nossos afetos um caminho que leva a sentimentos que promovem saúde para o nosso povo, que dá vida longa à nossa descendência, que é amor, que é paz, né, que é controle sobre a nossa ira, controle ao nosso medo, nos traz alegria sobre nossas emoções. Deus aqui é o principal guia, porque existe aí os afetos que também são distorcidos, né, que são sentimentos de ódio. Esse ódio agora está presente
introduzido em nosso afeto. Se olhar aí para a vida de Abel e de Caim, você vê um sentimento ali, a qual Caim deixa afetá-lo profundamente, que vai criar um sentimento da qual ele não se aparta dele, mas produz um fruto da qual vai carregar para o resto da vida dele. Então o nosso Deus nos orienta aqui a respeito de uma escolha do bem, porque ele vivia no bem, vivia no prazer celestial, mas escolheu conhecer também o mal, agora também está alinhado a afetos desequilibrados. Esses afetos desequilibrados promovem no homem, ou seja, dentro do coração do homem, destruição. E a destruição tem nome. Ele tem um amor, mas o amor desordenado. Ela tem ira desordenada. Ele também tem alegria falsa, alegria passageira, alegria do mundo. Promove dele paz, mas uma paz a qual não é uma paz que vem do céu, porque a paz do céu ela transcende a morte. A paz da terra é uma paz que, quando termina, produz depressão, desequilíbrio emocional, doenças psicológicas, tudo por causa desses afetos que carregamos. Não existe nenhum homem neutro na face da terra. Todos carregam os afetos e as emoções e os sentimentos. Isso aí está em todo ser humano, desde quando nasce até quando morre. Então aqui é muito importante aprender a respeito desses afetos, para que alinhamos eles à palavra de Deus, a termos, né, uma vida tranquila. A vergonha é um dos afetos destrutivos, porque faz parte do temperamento do homem, porque aquele que tem vergonha não se mistura, não se enturma, ele se isola, né? Não consegue perder esse sentimento. Da mesma forma, o medo, e o medo produz pavor, né? Ele fica apavorado, não consegue fazer certas coisas que é de costume de todo mundo, mas o medo domina. Então a Bíblia, ela é uma bússola para nos moldar segundo a palavra de Deus. O apóstolo Paulo mostra uma lista de dificuldades, de angústias e tribulações, a qual enfrentaremos. Ninguém fica livre. Vai ter que passar por tribulação, por angústia, por enfermidade. Vai ter que passar. O salmista Davi vai dizer assim: ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei, porque eu sei que Deus está comigo. E o medo é isso. Você vai passar. Mas a Bíblia diz assim, segundo a palavra de Deus: não temas, eu estou contigo, diz o Senhor Jesus, lá no capítulo 41, versículo 10 de Isaías. Esses afetos, né, que aqui diz que são os principais, que alegria, medo, raiva, surpresa, nojo, tristeza, são essas emoções básicas. Essa tal de raiva é uma das piores, porque a Bíblia fala: não coloca o sol sobre a vossa ira, porque dentro de 5 minutos você pode fazer coisas que você mesmo vai duvidar de que você fez. E o arrependimento é pleno. Então, por isso que a raiva precisa ser controlada. Assim como a palavra diz: ireis, mas não pequeis. Não coloca o pecado sobre a sua ira. Mas pergunta para Deus: o que o senhor faria em meu lugar? Para você vencer isso aqui. Esse é o tópico que aprendemos. O quarto subtópico, inveja, ira e ódio, o comentarista vai mencionar a respeito de Caim. Em Caim também se observa a presença da emoção e sentimento. Sua ira em relação a Abel ficou estampada em seu rosto, um claro exemplo de reação fisiológica, né, que é ali em Gênesis, no capítulo 4, versículo 6. Mesmo advertido por Deus, permitiu que a emoção se transformasse em um sentimento de ódio e matou o seu irmão. Outros sentimentos negativos, como culpa e medo, o acompanharam por toda a sua vida, né? Que é a inveja, ira e medo. Aqui nesse estudo, no terceiro, que é os principais afetos, e esse segundo aqui, que é a ira, né? O medo e a inveja, né? Que produz no ser humano quando ele passa a viver mais a vida dos outros do que a própria vida.
né? Vendo mais resultado que o outro produz do que ele mesmo, né? Sem a capacidade de desenvolver algo, né? E continuando aqui sobre essa afetividade, né? Mas aqui é uma afetividade desordenada, né? Não tem uma comunhão com Deus para trazer ordem para os seus afetos. A ira, por exemplo, ela é um efeito natural, uma força emocional que surge diante de algo percebido como injusto, ofensivo e ameaçador, trazendo essa ira de uma forma saudável, né? Porque a ira também pode ser saudável. Aí a gente encontra algumas passagens bíblicas que justificam a ira. Por exemplo, lá em Marcos, no capítulo 11, do versículo 15 ao 17, mostra Jesus irado no templo, por causa dos cambistas. Porque a casa ali era casa de oração. E não era só para os judeus, mas para todas as nações que iam num dia específico do ano para oferecer sacrifício, para orar, e chegava lá e encontrava uma feira armada. E Jesus, ele vem e quebra tudo, né? Mas ele está agindo a sua ira em justiça à obra de Deus. Aqui mostra a ira de Deus contra o pecado, não por capricho, ou seja, a ira desordenada, mas por justiça. Agora, quando nós apresentamos uma ira, ela também precisa ser justa. Ela precisa defender o oprimido, resistir ao mal, proteger o inocente. Agora, quando a ira é igual a de Caim aqui, que é desordenada, né, ela vira pecado. Ela traz uma explosão emocional que você faz coisas da qual você depois mesmo duvida. Ela traz agressividade, você se torna agressivo. Você traz vingança ao seu coração. Rancor da pessoa, fica rancoroso. E esse rancor aqui vira um sentimento longo. Somente Jesus para trazer um sentimento de perdão para arrancar esse rancor do seu coração. Lá em Efésios, no capítulo 4, versículo 26, fala: irei-vos, ou irai-vos, e não pequeis. Porque a cólera nasce em seu coração, mas precisa ter um sentimento de amor a Deus e ao próximo para que isso não se torne pecado. Tanto que a ira do homem, que está em Tiago, no capítulo 1, versículo 20, que a ira do homem não opera a justiça de Deus, opera a justiça do homem. Ele passa a fazer justiça com a sua própria mão. E aqui o nosso irmão, nesse comentário, ele também coloca a respeito da inveja. A inveja está em nosso meio todo o tempo. Inveja do que canta mais, inveja do que prega, inveja do que lidera, né? Inveja daqueles que estão na frente de trabalho. A inveja é um sentimento de afeto, né? Tem gente que nem percebe que ele é invejoso. A inveja é um dos afetos mais destrutivos, porque não quer apenas o que o outro tem, quer que o outro não tenha. Você coloca superior, né? A sua inveja mostra que você é superior ao outro, que era melhor você lá do que ele. Quer que o outro fica dependente totalmente de ti, porque você é invejoso. Passa a ter um sentimento doloroso no seu coração, passa a ter mal-estar, não tem prazer em ver a alegria alheia, está sempre com esse sentimento de inveja explorado no coração. Isso aconteceu com Caim, porque Deus respondia a Abel, mas não respondia a ele. Aí essa inveja o comia por dentro. E essa inveja, ela traz algumas características. Ele se compara constantemente com o outro. Sempre, esse ressentimento sempre se colocando acima, que você é mais capaz, fica nervoso, irado, infeliz com o bem do próximo. Desejo de possuir ou tirar o bem alheio. Ou quando não trabalha aqui incansavelmente para ver se supera o outro. Agora a Bíblia não vai rebater tudo isso. Lá em Gênesis, no capítulo 4, quando Caim mata Abel por inveja, né, Deus vai falar para Caim: Caim, o pecado está à porta.
Então Deus aqui avisa a respeito dessa inveja, né? E fala para Caim que se ofereceu o sacrifício a qual Deus aceita, Deus o receberá também. Lá em Gênesis, no capítulo 37, ali vê a passagem de José, onde os seus irmãos têm inveja dele e os vende para ser escravo no Egito. Olha a ação da inveja. Lá em Marcos, no capítulo 15, versículo 10, olha lá a ação dos fariseus entregar Jesus ali para ser crucificado. Qual era a ação? A ação era inveja. Agora a Bíblia fala em Provérbios, no capítulo 14, versículo 30, o coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Olha a degradação da inveja humana. Em Gálatas, no capítulo 5, versículo 21, a inveja está entre as obras da carne, que é destruição do espírito, da alma e do corpo. Agora esse terceiro afeto aqui do comentarista, que é o ódio. O ódio aqui é a forma final, madura da ira. Inveja e ressentimento. É o que vai gerar tudo isso, é o ódio. Esse ódio aí, o que ele vai gerar? O que nasce no interior e vê o que ele deseja depois de tudo isso? O mal do outro. A destruição do outro. Que o outro deixe de existir na vida da pessoa. E as características que esse ódio traz é um fechamento emocional completo. Negação total do outro. Desejo ativo de ferir. Ausência de misericórdia. Frieza moral. É o oposto direto do amor. Agora a Bíblia traz alguns exemplos disso. Esaú queria matar Jacó. Você vai ver lá em Gênesis, no capítulo 27 e versículo 41. Saul perseguiu Davi, lá em 1 Samuel, capítulo 18 ao 26. Olha que gerou. Lá em Atos, no capítulo 23 e 12, os judeus juraram matar Paulo. Agora a Bíblia nos alerta, segundo a palavra de Deus, que está lá em 1 João, no capítulo 3, versículo 15. Quem odeia o seu irmão é assassino. E outra coisa, o amor de Deus não está nele. Em Provérbios 10 e 12, o ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Quer dizer, o ódio fabrica as contendas da vida, né? Agora, se tu tem amor, a Bíblia fala que cobre todas as transgressões, né? Você perdoa, você ama. Esses afetos são desordens do coração. A inveja nasce da comparação e do orgulho. A ira desordenada surge como reação emocional. O ódio é o estado final quando a ira não é tratada e a inveja cresce. Inveja gera ira, ira gera ódio, ódio gera destruição. A inveja corrompe o nosso olhar, aquilo que nós vemos. A inveja destrói, corrompe. A ira desordenada corrompe as reações. O ódio corrompe o coração inteiro. Você pratica o mal, né? Aquilo que Caim praticou, o mal maior. Agora, esses três afetos sempre ligados ao ego, ao orgulho, à incapacidade de reconhecer Deus como fonte que temos e somos, né? Olha aí, o crescimento desses três é lá da sua natureza, lá da sua origem, lá da sua incapacidade de amar. Então esse tópico, inveja, ira e ódio, precisa estar longe dos teus afetos e se aprofundar mais no amor de Deus para que essas coisas não nasçam em seu coração. O segundo tópico dessa lição, emoções, experiência e controle. Esse tópico também tem três subtópicos. O primeiro é reação e decisão. O segundo é emoção e pecado. O terceiro, o aspecto positivo das emoções. O primeiro subtópico, reação e decisão, o nosso comentarista coloca assim: como as reações instintivas, muitas emoções estão fora do nosso controle. Em casos assim, não constituem um pecado em si mesmas, mas é responsabilidade nossa decidir como agir diante de uma reação emocional. A frase do apóstolo Paulo, irai-vos e não pequeis, que está lá em Efésios, capítulo 4, versículo 26, expõe essa verdade. Você vê que a emoção, ou seja, que gera
reação instintiva, de repente, não gera pecado. Mas, conforme a sua reação depois, pode gerar o pecado. Aqui, ainda, expõe essa verdade, Paulo aconselha os Efésios controlarem a ira e não deixarem que os dominem, tornando-se um sentimento pecaminoso. Permanecer irado é dar lugar ao diabo e abre caminho para terríveis pecados, da qual esse tópico fala que é reação e decisão. Você tem a reação e você decide sobre essa reação. As emoções são vivências internas imediatas, que surgem quando o ser humano interpreta uma situação. Elas são naturais, dadas por Deus. E faz parte da efetividade humana. Porém, na vida cristã, elas precisam ser discernidas ou interpretadas e ordenadas e controladas para que não venha dominar o homem. Então, o controle emocional precisa estar de acordo com aquilo que você aprende segundo a palavra de Deus. A palavra de Deus aqui é a verdadeira instrução para controle da emoção humana. Embora o pecado está à porta, que temos dentro dessas emoções imediatas, enxergar o pecado que está à porta para controlar as nossas ações após isso. Por isso que as emoções no ser humano, elas são experiências automáticas, elas são rápidas e involuntárias. Depende muito de como vamos agir a uma emoção imediata, como medo, como ira, aprender a controlar essas ações. Não sermos afoitos, assim como o apóstolo Pedro. O apóstolo Pedro foi afoito quando arrancou da sua espada e tirou a orelha de Malco. E o próprio Senhor Jesus vai dizer assim, quem ferro fere, ou quer pela espada morrerá. Então, essa ação imediata, que é movida pelas nossas emoções, precisa usar o fruto do Espírito, que é ser longânimo, ter domínio próprio, para que não gere pecado em nós. Porque a ação instantânea, que nós reagimos sobre ela, ela vem sem mesmo a gente pensar. Quando vai pensar, já fez. E quando se trata de uma ação involuntária, significa que não escolhemos sentir, mas aconteceu. E a reação do nosso corpo, que é instintivo, que de repente você age instintivamente, é quando o coração acelera e os músculos entram em tensão e você reage. Por isso que a Bíblia fala a respeito do fruto do Espírito, que precisa deixar esse fruto crescer em nosso coração, para que cada reação nossa seja dominada por ele, pelo Espírito. E o instinto aqui é uma reação que surge antes do raciocínio. Quando você vê a pensar, você já fez, você já agiu. Por isso da temperança, ser temperado, domínio próprio, dominar os seus membros. Aqui o Espírito nos instrui a isso. Veja bem, você está lá sozinho de noite no seu quarto, de repente você ouve um barulho que não é de costume ouvir. Qual é o sentimento que vem? Medo. Passa a ter medo. Porque você está num lugar só. E de repente surge um barulho perto de você. O que vem? Medo. Muita gente sente medo. Quando está em casa, dentro de uma monotonia que você está vivendo no momento, de repente chega uma notícia que te deixa alegre, a notícia boa te traz uma alegria imensa, aquela coisa que você estava sentindo se transforma em alegria, isso é instantâneo. E isso aconteceu comigo. E acontece com muitas pessoas, tá lá vivendo a sua rotina de vida, de repente chega uma notícia triste, a qual te derruba completamente. Quando eu recebi a notícia da morte da minha mãe e do meu pai, desabou o mundo sobre a minha cabeça, Eu fiquei totalmente triste. E a única alegria que eu tive no momento é saber que eles estavam com Deus. Aí o meu objetivo maior foi também chegar a Deus para um dia estar com eles para todo sempre. Então essas emoções, esses sentimentos, essas reações e decisão, da qual acontece conosco, é em toda a área. A raiva diante de uma injustiça, e nem a Bíblia diz que Jesus se compadeceu, lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 41, uma emoção de misericórdia. Lá em João, no capítulo 11, versículo 35, Jesus chorou, emoção de tristeza.
Davi temeu, Salmo 53:3, uma emoção natural. A emoção como experiência é a reação inicial do coração. Isso é a nossa emoção, que tem a sua reação que começa no coração do homem. Embora nós não escolhemos o que sentimos, escolhemos o que fazer com o que sentimos. O controle tem que estar em nossas mãos. Por isso que aqui entra a nossa decisão, à vontade da consciência. A sua consciência aqui tem que estar santificada, estar com Deus, para que você possa controlar seus sentimentos e emoções. Por isso que lá em Gálatas, no capítulo 5 de Gálatas, que fala a respeito do fruto do Espírito, e o versículo de número 22, está escrito assim: mas o fruto do Espírito é. Você vê que essa frase, mas o fruto do Espírito é, ela está no singular do presente do indicativo. Essa frase aqui não é, esse é aqui que é presente, tem 2 pontos. A partir dos 2 pontos, vai trazer as qualidades do fruto, que é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei, né? Aqui, por ter essa frase no singular do presente do indicativo, significa que o teu espírito, a tua mente, tem que estar pronta para essas qualidades do fruto. Quando as emoções e as coisas acontecem contigo, o fruto do Espírito tem que se manifestar em mim e em você. Porque esse fruto significa que ele é individual, porque está no singular. Eu tenho que apresentar, você tem que apresentar, todos temos que apresentar as qualidades desse fruto para não gerar pecado em nós, porque a reação aqui é ter a decisão baseada no Espírito, baseada nesse fruto. Se precisar ser manso, ser manso. Se precisar ter domínio próprio, domínio próprio. Se você precisar ser benigno, tem que ter benignidade, bondade. Tem que ter fidelidade, quer dizer, é uma reação, né, instintiva baseada na palavra de Deus. Por isso que o controle tem que ser pelo Espírito. E esse fruto aqui tem que nascer em mim, tem que nascer em você. É totalmente individual. Por isso que a Bíblia diz assim, que cada um de nós dá conta de si mesmo a Deus. Então esse tópico, reação e decisão. As emoções, experiência e controle, que é o tópico dessa lição. O segundo tópico aqui, emoções, ou seja, emoção e pecado. O fato de uma emoção ser instintiva não retira de forma absoluta o seu caráter. Ou seja, o seu caráter pecaminoso. Raiva, inveja, tristeza e outras emoções reiteradas podem ser expressões de pecados enraizados no coração. Uma pessoa orgulhosa, por exemplo, é muito suscetível a reações emocionais negativas, como ira, rejeição a outros comportamentos hostis, a pessoas com quem convive. Né? Aqui ele usa a parte de Nabal. Nabal era um personagem assim, soberbo, mal-humorado e ingrato. Né? Isso está lá em 1 Samuel, capítulo 25, 10 e 11. A sua insensatez lhe custou a vida. Que essa emoção e pecado, né? Que a emoção é um gatilho que gera pecado, mas também tem a emoção que você sente, que só vai gerar pecado como você vai reagir a elas, né? E nem tudo gera pecado. A emoção não gera pecado em ninguém. O que vai gerar o pecado é conforme você vai alimentar o teu sentimento a respeito disso. Por isso que a emoção não é pecado em si. A emoção é uma resposta natural do ser humano, né? Porque carregamos desde a nossa criação, que fomos formados com essas emoções, da qual é a semelhança de Deus. Deus nos fez seres emocionais. Porque o próprio Deus sente essas emoções. Ele sente amor, ele sente ira, mas a ira de Deus é justa. Ele tem compaixão, teve desde a fundação do mundo, uma compaixão para com o ser humano. Portanto, sentir raiva não é pecado. Você sente raiva. O que você não pode é deixar que essa raiva seja colorizada, ou seja, colocar o sol sobre ela e passa a agir desordenadamente através da sua ira. O medo também aqui não gera pecado, você sentir medo.
O que você precisa fazer, de quando você está com medo, entregar tudo isso nas mãos de Deus. Por isso que nós dizemos assim, Josué, não temas, eu sou contigo. A tristeza também, ela tem um poder, né, de entristecer, de angustiar. Isso também não gera pecado, né? Vai gerar pecado aquilo que você vai falar por causa da tristeza. O desejo também não gera pecado, é conforme é o seu desejo. Aquilo que você deseja fora da direção de Deus, aí você está gerando pecado. Por isso que aprendemos com o Senhor Jesus, que sentiu todas essas emoções que sentimos, só que nele não houve pecado, ele não pecou com esse sentimento. Por exemplo, Jesus chorou. Lá em João, no capítulo 11, versículo 35. Ele se entristeceu por ver o povo triste pela morte de Lázaro. Ele se compadeceu. E a Bíblia diz que bem-aventurados que choram, porque serão consolados. Significa aí uma dependência total de Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 5 e versículo 7, está assim, ó. Ele, Jesus, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem podia livrar da morte, tendo sido ouvido por causa da sua piedade. Jesus aqui se oferecendo, e ele vai dizer lá no Getsêmani, Pai, afasta de mim esse cálice. Porque ele ali estava numa posição terrível, poderia estar até sentindo medo, temor, mas enfrentou, não gerou pecado. Mas, ele diz assim, mas todavia, seja feita a tua vontade, não a minha. Lá em Marcos, no capítulo 1, versículo 41 também, Jesus profundamente compadecido estendeu a mão. Ele tocou e disse, quero que fique limpo. Compaixão, Jesus sentiu compaixão por ele. E limpou ele da sua doença, da sua lepra. Então aqui esse tópico, emoções e pecado, depende da reação que está em nós, que é o fruto do Espírito. Porque se não tiver esse fruto ativo em nós, só gera pecado. Toda a nossa ação vai gerar pecado. Porque direcionado pela nossa mente e pela nossa carne, por aquilo que sentimos, o pecado gera em todo campo da nossa emoção. Porque a emoção é moralmente neutra. O pecado não está em sentir emoção, mas no que fazemos com o que sentimos, que é a nossa reação, dependendo da emoção que você está sentindo. O pecado aqui, ele pode entrar no caminho da emoção. A emoção, ela abre uma porta, mostra qual decisão tomar. E dependendo da decisão que você toma, ela abre a você cometer aquilo que desagrada a Deus por causa da emoção. A Bíblia vai falar dos apóstatas, vai falar dos murmuradores, vai falar dos blasfemos, justamente por causa das emoções que chegam e abre a escolha, que é a decisão, né? E o sentimento que vai criar, que vai tornar o homem afastar de Deus. Porque esquece que Deus é maior do que qualquer problema. Por isso que em Efésios, irai-vos e não pequeis. Ou seja, a ira é a porta. O pecado atravessa a porta. Porque aqui a ira e o pequeis estão ligados. Você vai irar sim. Mas o resultado dessa ira é pecado. Porque você vai começar a falar coisas que não deve. Né? Não coloca o sol sobre a sua ira. Mas aqui procura ser direcionado por Deus, ali pelo fruto do Espírito, seja longânimo, que aí você vence a ira. Ela é aplacada, conforme a palavra de Deus. Por isso que esse tópico que fala a respeito da raiva, da inveja, do medo, né? Que são reações de pensamentos, né? Que precisa de uma interpretação lógica segundo a palavra de Deus. E ter cuidado, né? Porque o coração do homem começa a justificar, alimentar e fantasiar, né? Precisa ter uma decisão de escolha. A vontade aceita um impulso negativo, que é a nossa vontade, né? E a ação dessa vontade traz o pecado. Esse pecado, né, que é um comportamento que rompe limites de Deus. Lá em Tiago, no capítulo 1, versículo 14 e 15, explica exatamente isso. A cobiça. Olha só o que diz Tiago. Versículo 14. Ao contrário de cada um é tentado pela sua própria cobiça, quando esta o atrai e seduz. Então a cobiça, depois de haver concebido, dá a luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Emoção e pecado.
por causa das nossas escolhas. Esquecemos que somos direcionados pela palavra de Deus para estar livre dessas questões. Aí tem, né, as nossas emoções e afeto, que levam nós ao pecado com mais facilidade, que nem a ira, que está lá em 1 Samuel, no capítulo 18, versículo 26, quando gera violência, as palavras duras, vingança. Exemplo, Saulo perseguia Davi. O desejo, esse desejo desenfreado, como a luxúria, a concupiscência da cobiça. Isso aí aconteceu com Davi, que está lá em 2 Samuel, capítulo 11. O medo, né? O medo você passa a não crer em Deus. Diminui a sua fé. Exemplo de Pedro, né? Que negou Jesus com medo, né? Depois se arrependeu. Isso está em Lucas, no capítulo 22, versículo 54 ao 62. Né? Tristeza. Essa tristeza, quando vira desespero, incredulidade ou fuga de Deus, aqui está Caim como exemplo, né? Entristecido e revoltado, que está lá em Gênesis capítulo 4, versículo 5 ao 8. Então, esse sentimento, né, que é produzido pelas emoções, que gera pecado, são os exemplos bíblicos que aprendemos aqui nesse tópico, né? E ainda lá em Gênesis capítulo 37, você ainda vai aprender que José, né, recebeu a inveja dos irmãos e geraram a ele uma escravidão. Terceiro subtópico. O aspecto positivo das emoções. Mesmo desagradáveis, certas emoções nos trazem muito benefícios. O medo é um exemplo. Quando sentimos esta emoção, o cérebro inicia um processo instantâneo de descarga de adrenalina. Hormônios que põem o corpo em imediato movimento para luta ou fuga. Serve, portanto, como um ativador do nosso mecanismo de defesa. Sem essa emoção, o corpo ficaria inerte. Sem ação, totalmente vulnerável. Nossos afetos, portanto, não podem ser direcionados para o bem ou para o mal. Foi tomado de uma justa indignação que Jesus expulsou os vendilhões do templo. Muitas outras emoções o mestre expressou durante a sua vida ministerial, dentro do seu ministério, né? E esse tópico aqui mostra para nós agora, né, a respeito do aspecto positivo das emoções. Essas emoções também, na parte que nos traz benefício, né, que alimenta a nossa moral, a nossa conduta, né, e expressa a reação do corpo, a qual o corpo vai começar a criar substância, dependendo da emoção que estamos sentindo no momento. Os afetos. Agora, as emoções que nós fomos criados, não foi para nos destruir, mas para servir ao propósito de Deus na nossa vida. Antes de serem distorcidas pelo pecado, porque antes do pecado havia umas emoções santificadas por Deus, é o que Adão e Eva apresentou no Jardim do Éden. E essas emoções eram totalmente boas ou santas, né? E mesmo depois da queda ainda carrega essas mesmas emoções que constrói, que são funções essenciais para a nossa vida. Ela traz uma vida humana completa, espiritualmente completa e relacional também. Mostra a perfeição de um ser humano vivendo as emoções boas. As emoções que permitem viver a imagem de Deus, né? Um ser humano que sente porque Deus sente. Você sente o que Deus sente, se o Espírito habita em vós, né? Porque a Bíblia diz que não somos em nós mesmos, mas o habitar natural de Deus, passamos a sentir as emoções que Deus sente. O amor que vem de todas as eras, de todos os séculos, de todas as gerações, a qual Deus abraça, por isso que Deus vai falar que amou o mundo de tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça. Esse amor aí é um amor que tem que estar em nosso coração. Manda a Deus sobre todas as coisas. É uma coisa que nos alimenta e nos aproxima de Deus. Lá em Lamentações, no capítulo 3, versículo 22, fala de Deus que se compadece. Esse sentimento de compadecimento pelo próximo, você aprende nas emoções que vêm de Deus. Não é você que cria, mas é o que você sente, o que Deus sente. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 18, fala da ira de Deus, mas a ira com justiça.
Por isso que a Bíblia fala: bem-aventurado o homem que tem fome e sede de justiça. É uma justiça a qual o homem sente baseada na justiça de Deus. Sofonias, no capítulo 3, versículo 17, mostra que Deus se alegra. E quando você está na presença de Deus e sente a sua presença, você sente uma alegria plena, uma alegria que transcende tudo e todos. Você às vezes está no meio de uma multidão, cabisbaixa, você está sozinho lá alegre, transbordando alegria. Esses sentimentos, né, que esse tópico aqui fala a respeito do aspecto positivo das emoções, é porque são partes da imagem e semelhança de Deus, que foi soprado nos narizes do homem, dando vida a ele, e ele carrega, né, esses aspectos que vêm de Deus. Essas emoções, a qual herdamos de Deus, elas dão cor, dão sentido, dão profundidade à vida. Agora, sem emoções a vida seria fria, mecânica, sem beleza, sem ligação humana. Deus nos deu emoções para, né? Por que ele deu? Celebrar a vitória, lamentar perdas, criar vínculos, alimentar a esperança, conectar-se com Ele de forma viva, porque Deus é vivo, né? E precisamos estar vivos para ter comunicação com Deus direta. E essas emoções vai trazer a nós experiências para que a nossa existência tenha objetivos através de uma emoção, de emoções, né, que transmite paz, alegria, amor, cumplicidade, comunicação. Para isso, para não sermos somente um ser existente, mas um ser com objetivos e propósitos que Deus nos dá, né? Que é o aspecto positivo da emoção, ter um propósito, da qual Deus nos chamou, para que todos nós, né, chega a uma só unidade, que é de varão perfeito. Se vivêssemos sem emoções nenhuma, né, quando se vive sem emoções nenhuma, transforma o homem com uma mente de psicopata, por exemplo, né? Ele vive sem empatia, sem carinho, sem amizade, sem perdão, sem compaixão. E essa pessoa que vive dessa forma é uma pessoa que tem a sua mente doente. Chegamos agora no último tópico da lição, tópico 3. Sentimento guardados por Deus. Existe aqui 2 subtópicos. O primeiro, a falsa autonomia humana. E o segundo, obediência, humildade e oração. A falsa autonomia humana, como em tantas outras áreas da vida, no aspecto das emoções e dos sentimentos, muitos têm preferido acreditar em sua própria capacidade. O mercado está cheio de conteúdo sobre inteligência emocional e gestão emocional. São diversas as técnicas com as quais se promete o reconhecimento e compreensão e o controle, não somente das próprias emoções, mas também dos outros. Não podemos negar algumas eficácias e métodos coerentes de ajuda ao ser humano nesse tão complexo processo, né, que é a falsa autonomia. Falando de falsidade, é aquilo que o homem procura se explicar ou, né, se auto-justificar através de conhecimentos, né, para explicar os seus sentimentos, né, e emoções, né, e se definir na sua conduta. E a conduta que é conduta familiar também no trabalho, né, e que esses sentimentos serão aflorados. Aqui, quando a gente olhamos para a palavra de Deus, entendemos com clareza que Deus é o que conhece todo o nosso sentimento, aqueles mais profundos que o homem carrega. Mesmo aqueles escondidos, tem aquele sentimento que o homem ainda não descobriu, mas que está lá, que uma hora ele vai aflorar. E quando aparece, ele vai desmontar, vai trazer ilusão, mano, de autonomia e controle, achando um controle emocional absoluto. Né? É falso, né? Porque ele vai se sentir em independência de Deus. Ele tem o seu autocontrole, né? Ele define que tem o autocontrole do seu sentimento, das suas emoções. Primeiro, Deus conhece perfeitamente todos os sentimentos humanos. O homem pode esconder sentimentos das pessoas, mas
não pode escondê-lo de Deus. Dos homens que o rodeiam, no trabalho, na faculdade, na escola, na igreja, ele pode até esconder algum sentimento que ele tem. Mas Deus está vendo, Deus conhece. Já lá em Jeremias, no capítulo 17 e versículo 10, o Senhor sonda o coração, quer dizer, ele conhece as suas emoções e os seus sentimentos. Está patente aos seus olhos. Lá em Salmo, no capítulo 139, versículo 4, antes que a palavra me chegue à língua, tu já a conhece. Deus vê a formação e a intenção do seu coração antes dela ser formada. Então Deus já te conhece, já sabe. Então o teu sentimento, as tuas emoções têm que ser controladas por Deus. Lá em Hebreus, no capítulo 4, versículo 13. Todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar. Quer dizer, um dia comparecemos diante do tribunal de Deus e lá todas as coisas que você praticou estará diante dele, porque tudo está patente aos olhos de Deus. Ele nos conhece antes da formação no ventre de nossa mãe. Ali Deus, ele conhece não só a ação que cometemos, mas a emoção que sentimos e o sentimento que originou. Então veja que Deus tem um livro sendo escrito sobre toda a nossa ação, sobre a nossa vida terrena. O homem, muitos deles, com a falsa autonomia humana, ele acha que ele controla o seu sentimento, mas não controla, não tem poder de controle. Porque o sentimento que o homem carrega, ele longe de Deus, é totalmente falso, porque ele vai alimentar o seu sentimento conforme o desejo da carne. É ele que vai imperar na sua vida. Essa falsa autonomia humana é a ideia de que eu decido o que sentir. E não é por aí. A Bíblia fala que o homem tem que negar a si mesmo. Se não negar a si mesmo, passa a viver segundo a sua própria natureza. Agora, a natureza que temos que adquirir, ou herdar, ou procurar, é a natureza de Cristo. A minha natureza, ela já foi corrompida, ela já foi sentenciada. Eu preciso me livrar dessa sentença, agora trazer a natureza de Cristo. Porque o próprio homem, em si mesmo, ele não manda no coração. Quem manda é Cristo. Essa ideia de falar que eu sei me controlar, eu sei o meu limite, isso não existe também. Você não sabe o seu limite. E nem controla o seu coração. Precisa ter um Senhor na sua vida. Antes de Jesus ser o Salvador, primeiro ele precisa ser o seu Senhor, aonde ele vai determinar e controlar as suas ações e emoções. Jeremias capítulo 17, versículo 9, fala que o coração do homem, ou o coração do ímpio, o coração é enganoso, ele te engana. E a alma passa a ser movida a afetos profundos. E esses afetos profundos aí são muitos. Ódio, medo, tristeza, esses afetos aí aprofunda dentro do seu ser. E esses sentimentos que são criados através dessas emoções que promovem afetos, muitos deles são ocultos. Molda atitudes sem que o homem perceba. Quando você pensa que não, já foi. Não existe homem que é autônomo. Eu sou autônomo, eu estou em cima do mundo. Para mim, nem inferno nem céu, eu ainda vou decidir, não existe. Ele já é afetado por emoções que não domina. Isso aí é uma parte de uma emoção, na qual ele acha que ele é neutro, mas na verdade está desagradando a Deus. Serve ao outro lado. Agora coisas acontecem em nossa vida, mesmo estando na presença de Deus, porque Deus está nos guardando dos sentimentos que o próprio homem não entende. Por isso que a Bíblia diz assim, dê graças em tudo, dê graças a Deus a tudo. Não importa a situação, dê graças a Deus. Está passando por enfermidade? Dê graças a Deus. Está passando por situações financeiras? Dê graças a Deus. Porque existem sentimentos aí que o homem não entende, mas Deus entende. E está de olho no melhor para você. Por isso que a Bíblia diz que tudo coopera para o bem daqueles que temem a Deus. Tem sentimentos no homem que ele vive aí sem confessar. Não confessa. Ele reprime esse sentimento. Tem que entender que você pode estar interpretando errado esse sentimento. Por causa do orgulho, por causa do medo, por causa da vergonha, por causa dos traumas que foram construídos em cima desses sentimentos. Mas entenda bem, você está escondendo do homem, do próximo.
mas de Deus. Deus tanto os vê como os registra. Está registrado. O que que mostra isso? Que Deus é mais verdadeiro sobre nós do que nós mesmos. O interior humano, a ação das emoções, os sentimentos criados, os afetos que carregamos, que o ser humano tem, está totalmente aberto aos olhos de Deus. Por isso que a Bíblia fala, Deus julgará o segredo dos homens. Para Deus não existe nenhuma emoção invisível. Deus vê tudo. Porque Deus é atemporal, ele não vive num tempo, ele é fora de tempo. Ele criou o tempo para o ser humano. E tudo que acontece nesse tempo, Deus registra. Porque o registro é testemunha para mim e para você naquele dia. Agora, qual é a ação de Deus sobre tudo isso? Não é para te condenar, não é para trazer você uma condenação eterna. Mas ele guarda não para condenar, mas para curar. Ele traz cura sobre essas tuas emoções e sentimentos, trazer um sentimento puro diante de Deus. Essa falsa autonomia que achamos que temos é fruto do pecado. Desde o Éden o homem tenta defender a sua própria moral, governar os seus sentimentos, viver sem depender de Deus. Mas isso gera autossuficiência, orgulho, negação emocional, autoengano. Agora, a Bíblia nos ensina, que vem lá em João, no Evangelho de João, no capítulo 15, a última parte do versículo 5, Jesus dizendo, sem mim nada podeis fazer. Então dependemos de Jesus, em todo o tempo, para sair da falsa autonomia humana. Nós não temos autonomia sobre nada, porque se Jesus não estiver nos ajudando, ou seja, se Deus não vigiar, em vão vigia o sentinela. E isso inclui governar o nosso coração, trazer emoções e sentimentos e afeto, da qual herdamos de Deus antes do pecado. Segundo e último subtópico desse terceiro, obediência, humildade e oração, né, que é a chave para todas as emoções e sentimentos. Em Filipenses 4 e 7, Paulo se refere ao processo sobrenatural de guardar o nosso coração e sentimento, que ocorre através da paz de Deus, que excede todo o entendimento. Mas isso somente acontece quando vivemos em abnegação, obediência e humildade, no modelo de Cristo. O apóstolo exorta o crente e o mesmo sentimento renunciando os interesses pessoais, quando há a disposição interior permanente e uma permanente confiança no cuidado divino, demonstrando através da oração e súplica um coração agradecido. Interessante aqui a obediência, a humildade e a oração, né? Essa triade que ordena o mundo interior do homem afetivo, por exemplo, obediência. Obediência que é a vontade submetida a Deus. Olhar para a palavra de Deus, observar e guardar no coração. E caminhar por ela. Isso é o Salmo 119, né? Guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. E lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Isso significa obediência à palavra de Deus. Essa obediência, ela é um ato da vontade de se curvando à verdade de Deus, né? Ela reorganiza emoções, sentimentos, porque coloca o coração debaixo da autoridade divina, né? Deus toma como Senhor do nosso coração, Senhor da nossa vida. Porque Deus sabe aonde a gente tem que pisar. E a Bíblia ainda fala que ainda que seja no vale do sombra e da morte, Ele ainda vai estar conosco. Porque essa obediência vai regular as nossas emoções. Ela age, ela freia todo o impulso desordenado, né? que traz essas emoções, esse sentimento que nem ira, vaidade, vingança. Isso aí Deus aplaca. Tira de um sentimento carnal, humano, quando ele está na obediência a Deus. Depois, ele te desvia da ira, da vingança, desses sentimentos malignos. Ele dá direção para as emoções, não reage por instinto, mas por mandamento. Você passa a observar o mandamento de Cristo. Vai estabelecer em nosso coração limites para o afeto. Né? Amar a Deus acima de tudo. E ao próximo como a ti mesmo. Ele coloca esses limites em nossa vida e esses sentimentos, afetos, que é o mesmo que Deus tem. Lá em João, no capítulo 14, versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos,
né? Olha aí a orientação da palavra de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22. Melhor é obedecer do que sacrificar, né? Tiago, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos, pois, a Deus, né? Abraão e suas emoções, né? O amor ao filho, foram colocadas sob a obediência de Deus. Se você relar no capítulo 22, né, de Gênesis, você vê uma ação ali de obediência. E aqui obedeceu a Deus até o último, quando levou seu filho ao Monte Moriá para levá-lo ao sacrifício. Mostrou ali fé, mostrou ali compromisso com Deus. Assim Deus quer fazer conosco, né? Para que esse tópico de obediência seja cumprido em nossa vida. Não tornar os nossos próprios impulsos passando na frente de Deus. Aqui ainda, né? Fala da humildade, né? A humildade, o afeto, ordenado a si mesmo e ao próximo. Ser humilde. A humildade aqui é a verdade sobre o que somos diante de Deus. Ela reorganiza o mundo inteiro porque destrói a raiz de quase todo o desvio emocional. E o ego exaltado. O humilde, ele entra em qualquer lugar. Tem espaço em qualquer lugar, mesmo tendo todo o conhecimento da terra. Mas sendo humilde, a humildade aqui, ela herda o céu. Porque não existe maior humildade a qual houve em Cristo Jesus, de sendo igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo e tomou forma de homem. Isso aqui é um sinal de humildade, porque ele era Deus, mas se fez homem e humilhou-se até a morte. A humildade traz equilíbrio a nossas emoções e sentimentos. Impede que o orgulho gere inveja, ira, competição e ódio. Você aceita o seu próximo. Você olha, lá em Filipenses está escrito que você olha para o seu próximo e você se considera menor do que ele. Sinal de humildade. A humildade, ele tira o foco do eu, do meu ego. Ele liberta o meu coração para amar e servir com humildade. A humildade, ela reduz a ansiedade, o medo, porque confia na soberania de quem é soberano, que é Deus. Não existe nada além de Deus. Deus é tudo sobre todos. Lá em Tiago, no capítulo 4, versículo 6, Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos humildes. Mateus capítulo 11, versículo 29. Aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Palavra do Senhor Jesus. Filipenses 2 e 3. Não façais por contenta ou vanglória, né? Assim, por humildade. Seja humilde. Lá em Números, no capítulo 12, versículo 3, Moisés é chamado o mais manso da terra. Liderou humildade e domínio emocional sobre a sua obra da qual Deus colocou sobre ele. Agora aqui ainda, né? Nessa terceira parte dessa triagem aqui, que é a oração. A oração é a chave para tudo. A oração é que cura as nossas emoções. E alinha os nossos sentimentos. É através da oração. A oração aqui é um encontro da alma com Deus, onde a emoção é tratada e o seu sentimento é purificado. É o ambiente onde o homem descarrega o peso interior. O peso que você carrega. Essa cruz que você carrega nunca vai deixar de carregar a sua cruz. Só que tem aqueles que aumentam o peso da cruz e aquele que diminui. Deus põe lá uma cruz leve, porque ele fala que o seu fardo é leve. Aí a pessoa vai e aumenta o peso da cruz e depois não consegue carregar, por causa dos sentimentos e emoções que ele constrói dentro dele. Começa a dar passo maior do que a perna. Começa a adquirir coisas da qual não vai suportar, às vezes até pagar, porque aumentou a cruz. Sendo que Jesus lhe oferece uma cruz da qual ele vai te ajudar a carregar. Então a oração descarrega esse peso interior da qual você pega com as suas mãos. A oração aqui, ela trabalha, né, nas nossas emoções. Traz uma ordem sobre ela. Leva a ansiedade para Deus e devolve paz. Dissolve o ódio, o ressentimento, inveja e medo. Orienta decisões quando a emoção está confusa. Transforma instinto em discernimento. Lá no capítulo 5, versículo 7, 1 Pedro. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. Lá em Filipenses capítulo 6 e 7. Não andeis ansioso, antes sejam conhecidas as vossas petições. Lá em Salmo 142, versículo 2. Derramai perante ele a minha queixa. Jesus no Getsêmani, profundamente angustiado, mas pela oração submeteu à vontade de Deus.
Está em Mateus, capítulo 26, versículo 36 ao 44. Essa união dos três, obediência, humildade e oração, esse tripé, vai dar em nós saúde emocional, saúde espiritual e a certeza de uma iluminação bíblica dentro de nós. Porque a obediência vai ajustar a vontade, a humildade ajusta o ego, a oração ajusta o coração. Sem essa triade, que é obediência, humildade e oração, sem essa triade, emoções se tornam desordem. Agora, com essa triade, ela torna-se um instrumento de vida, traz vida para o nosso ser, né? E passamos a obedecer, escolher o certo, mesmo contra os nossos sentimentos. Deus direciona que o nosso sentimento aí não está correto. Ele vai trazer um sentimento correto para o fato do que está acontecendo. Por isso que a Bíblia fala assim, humilhai-vos perante as potentes mãos do Senhor, e ao seu tempo ele vos exaltará. Então, reconheça, se humilha, dá lá, baixa, vai lá nos seus limites, porque a dependência é de Deus, não é do homem. Ore, leve tudo ao Senhor antes de reagir, ore. Antes de tomar uma decisão, procure Deus para que a sua decisão seja direcionada por Ele. E Deus abençoe os irmãos nesse último, no subtópico, e nessa maravilhosa lição. A conclusão: não somos nós, como nossa própria capacidade, que dominaremos nossas emoções e sentimentos, mas sim o próprio Deus. E vivemos em humildade e fé, sob o domínio do Espírito. Gálatas capítulo 5, versículo 22. Que é o fruto do Espírito, que é a inspiração para termos controle sobre os nossos sentimentos e emoções. Aqui há muito assunto para falar sobre essa lição. Que tem muita gente sofrendo de depressão, de angústia, por não buscar na palavra de Deus alívio para a sua alma, né? E aqui existem as ferramentas humanas, que é a psicologia, que é a psiquiatria, que são os remédios que são passados, né, para que o homem tenha um alívio, né, traga paz ao coração. Mas o maior de tudo isso é Deus. Deus traz a cura natural para o ser humano. Basta se achegar a Ele, depositar sua fé nele, passar a amá-lo e respeitá-lo, seguir a sua palavra. E toda doença depressiva, psicológica, é sarada na presença de Deus. Que Deus abençoe. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, obrigado, Jesus, por essa aula, por termos aprendido mais, Senhor. Glorioso Deus, que todos os teus servos, que essa palavra alcance e faça morada em seus corações. Que nós, ó Pai, possamos organizar as nossas emoções e sentimentos, e aprender a ter afeto assim como Cristo teve sobre nós, tem sobre nós. Que os alunos possam aprender, e os professores possam receber uma revelação da tua palavra para ensinar. E almas também que vão ouvir essa aula possam se converter. Pessoas que estão passando por problemas emocionais, com sentimentos de depressão, possa achar guarida na tua palavra e ser liberto de todo este mal. Senhor da glória, faz um milagre na vida de cada um. Assim eu te peço em teu nome, Jesus, para a glória do teu nome. Amém.